Então, galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje vamos reagir ao programa Jogo Aberto com Renata Fã. Vamos ver tudo o que ela vai falar sobre o Flamengo nessa semana e tudo o que ela vai falar, né, sobre o Aeroflá que aconteceu ontem e teve muitas polêmicas, né, que acabou terminando até com gás lacrimogêneo. Mas antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Fez com muita alegria e agora é pra frente. Ansioso? Normal, né? Então, o pessoal, né, já perguntei pro Danilo e pro Ortiz, o que você vai fazer pra passar o tempo na viagem aí? Que é longa. É longa. Conversar com... Sério, vai jogar tudo. Ah, certeza. Não, vou assistir os caras jogar truco. Os caras são bons, hein? Os caras são viciados. Então, tem que começar a chegar Mas vai ser pianinho, importante né? pra tu ambientar com o pessoal também nesse momento. Vai ser legal poder trocar uma ideia com o pessoal e começar a conhecer cada um deles, né? Que é importante e vai ser bacana, vai ser muito legal. Ansioso, assim, acho que vai ser uma grande competição, a primeira, né? Primeiro mundial nesse formato e num país que eu gosto muito, então estou bem ansioso para vivenciar isso, ainda mais com a camisa do Flamengo. Espero que a gente faça uma grande competição. E na viagem, vão de truco ou Mario Kart? Como é que tá a resenha entre vocês aí, pra passar o tempo? De sono. Vai descansar. Você merece, já tava com a seleção também. Não, passei a madrugada viajando, saímos cedo de lá do Rio, de São Paulo. Então agora vou pegar essas horinhas de sono aí e quando der pegar uma sériezinha, alguma coisa para passar o tempo. Acho que vai ser uma experiência diferente, é um momento do futebol que une as culturas, une as nações. Espero que o Flamengo possa chegar o mais longe possível. Gerson, pra tu aqui, Gerson, mercenário safado, aqui pra tu, ó, mercenário. Gerson, quer um pix? Faz agora. Aqui pra tu, aqui, ó. Gerson, mercenário, quer pix? Tu quer pix? Tu quer pix, seu mercenário safado? Você foi Judas, Gerson. Jorginho, bem-vindo. O Gerson e o pai dele, dois mercenários. Vai direto para Nova York, paisagem bonita, tudo sendo organizado. E o Thiago Leme acompanha, não perde um detalhe. Thiago, para você, bom dia aqui do Brasil. Queremos saber as notícias do Flamengo. A torcida mandou o time para os Estados Unidos com empolgação e também com motivação. É isso, Renata. Bom dia para você, Ticinho, Ronaldo, todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. O último dos 4 times brasileiros que disputam esse Mundial. O Flamengo desembarcou na manhã desta quinta-feira aqui nos Estados Unidos. O time que fica concentrado na cidade de Atlantic City, no estado de Nova Jersey, bem do lado aqui de Nova York. Dá mais ou menos 2 horas e meia de carro. O time chegou sob o comando do técnico Felipe Luiz e faz já na tarde desta quinta-feira o primeiro treinamento na Universidade de Stockton, onde o time vai ficar baseado, concentrado, se preparando para o torneio. A estreia do Flamengo acontece na próxima segunda-feira contra o Esperance, time da Tunísia, o jogo que acontece na cidade da Filadélfia, que fica mais ou menos a 1h30 aqui de Nova York. 2 pendências aí na delegação do Flamengo, mas que os jogadores estão aqui. Um deles, o Gerson, que negocia com o Zenit da Rússia, ainda não tem detalhes se vai mesmo, quando vai, mas ele chegou com a delegação aqui. E outro, o Bruno Henrique, que foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal pelo um possível envolvimento com apostas, então também tem essa pendência, mas o Bruno Henrique também está aqui com a delegação do técnico Felipe Luiz. O Flamengo que ainda tem na primeira fase o Chelsea da Inglaterra e depois encerra lá em Miami, lá em Orlando, perdão, na Flórida, contra o Los Angeles United, time aqui dos Estados Unidos. O Flamengo é um dos favoritos nas bolsas de apostas, Renata. O Flamengo, entre os times brasileiros, é o que tem mais chances de avançar, de chegar mais longe nesse Mundial. Eu vi você falando agora há pouco que os americanos estão ligados na NBA, né? Vou te falar que estão muito mais ligados no basquete, na NBA, do que no futebol, pelo menos por enquanto. Os norte-americanos que a gente conversa por aqui, muitos deles nem sabem que está acontecendo, que vai acontecer essa Copa do Mundo de Clubes. Já cheguei a receber perguntas. O que você está fazendo aqui um ano antes da Copa do Mundo, cobrindo a Copa aqui?
tive que explicar que vai começar no sábado essa nova competição com 32 equipes, a Copa do Mundo de Clubes. Mas se os norte-americanos ainda têm dúvidas, os latinos não. Muitos torcedores latinos, brasileiros, peruanos, colombianos, mexicanos, enfim, esses sim estão empolgados, compraram ingressos. A FIFA, por sinal, abaixou os preços dos ingressos para essas partidas. O estádio que o Flamengo joga, o Lincoln Center na Filadélfia, é um estádio de time de futebol americano, né? Por causa disso, a FIFA teve que trocar o gramado, tirando o gramado sintético, passando por um gramado híbrido, né? Com a maioria com grama natural, é exigência da FIFA, e também aumentou as dimensões no gramado. Para quem se lembra da última Copa América disputada aqui, houve reclamações por causa do gramado reduzido. A FIFA agora exigiu o gramado com as dimensões mínimas para a prática do futebol. Por causa disso, foram tiradas fileiras de assentos da arquibancada e o estádio lá de Filadélfia teve o gramado ampliado. Então o Flamengo estreia na segunda-feira e hoje à tarde tem esse primeiro treinamento. A torcida está chegando, chega aqui a maioria na sexta-feira, muitos flamenguistas marcando samba, marcando encontro para incentivar o time. E falando em incentivo, ontem no embarque lá no Rio de Janeiro, teve festa, teve incentivo, mas teve também confusão e protestos. Renata, a gente vai ver agora tudo que aconteceu lá no Rio. Se o campeonato é mundial, não seria justo uma das maiores torcidas do planeta ficar de fora. Foi em ritmo de festa que o Flamengo embarcou para os Estados Unidos na noite desta quarta-feira. A expectativa está muito alta. Eu acredito que a gente vamos sair de lá campeão. Pé no chão, pé no chão. Quartas de finais está de bom tamanho. Só que em meio ao otimismo, também teve espaço para protesto. O Gerson, o pai dele, 2 mercenários. Gerson, quer um pix agora. Gerson já acertou a base salarial com o Zenit, onde vai jogar após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O valor é quase 3 vezes maior que os vencimentos no rubro-negro. A equipe russa vai pagar a multa de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, para contar com o meia. Pode ir, mano. Por mim nem jogava o Mundial. Pode ir, pô. Pode ir. Gerson já era. Quem é Gerson na fila do pão? É nesse ponto que o Flamengo se despede do torcedor. Passando desse portão, a equipe começa a jornada no Mundial de Clubes. Até o próximo domingo, serão dias de treinamento em Nova Jersey. Depois, o embarque para a Filadélfia, onde segunda-feira estreia contra os Perrans da Tunísia às 11 da noite. Estou bem ansioso para vivenciar isso, ainda mais com a camisa do Flamengo. Espero que a gente faça uma grande competição. Acho que vai ser uma experiência diferente, é um momento do futebol que une as culturas, une as nações. Espero que o Flamengo possa chegar o mais longe possível. Título! Flamengo é sempre título. O flamenguista que não torce não acha que é título, sai fora. Isso aqui é título, isso aqui é manto sagrado, cara. Dono do título de 1981, essa vai ser a terceira participação do rubro-negro em um campeonato mundial, agora em formato inédito. Além do Esperance, dia 16, a equipe carioca enfrenta o Chelsea, dia 20, e o Los Angeles FC, dia 24. É hora de fazer ponto, pai. Golear, pegar saldo, depois fazer aquele pezinho de meia com o Chelsea, um empatezinho e depois, no último jogo, mais uma vitória, terminar com 7 pontos a fase de grupo. O Flamengo foi a última equipe brasileira a chegar aos Estados Unidos para a disputa do Mundial. Resta saber se os últimos serão os primeiros. Cicinho, claro, era a despedida do Flamengo, rumo ao Mundial, Copa do Mundo de Clubes, mas o assunto Gerson dominou. Vai para o futebol russo, ainda não dá para dizer que é 100% enquanto o pagamento não é feito, porém está tudo bem encaminhado e a torcida não gostou. Renata, não gosta porque a qualidade do Gerson, né? É difícil você encontrar, apesar da chegada do Jorginho, mas o Gerson hoje é o melhor meio-campista que nós temos no futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira, até porque o torcedor também não entende assim, acredito como nós. Ok, o dinheiro é importante? Sim, mas o jogador também ele tem que pensar na carreira. O Gerson está abrindo mão de seleção brasileira.
O Gerson está abrindo mão de jogar na Europa, né? Em grandes clubes europeus, que ele tem condições disso. Então, assim, vamos esperar se concretizar. Talvez chegue um momento que ele fala, olha, não, eu prefiro continuar porque eu almejo outras coisas. Porque você ir para a Rússia somente por causa do dinheiro, eu também não entendo, não. E essa frustração do torcedor é porque perde um dos melhores jogadores que tem no Flamengo. Mas será que ele não conversou com o Ancelotti para ir para a Rússia, essas coisas? Ah, tá, ele vai ligar o Ancelotti. E aí, não, ele estava na concentração, não? pô. Tava com a seleção brasileira, tudo bem, assim, Edu, não, mas eu acho que aí jogador não consulta treinador, coisa nenhuma. E outra, o futebol russo lá não vai levar o Gerson novamente para a seleção, até porque o nível lá é bem baixo. E tem um detalhe, né, que ele já passou pelo futebol italiano e pelo futebol francês. Estava muito bem estabelecido nesse retorno, ídolo no Flamengo, jogando o fino da bola, e não é à toa que foi chamado na primeira convocação do Carlo Ancelotti. Mas, Ronaldão, a gente vê que os interesses particulares, a conversa com a família, o pai do Gerson, que é um empresário. Então, eu imagino que está tudo alinhado, ele sabe o que está fazendo, é um jogador experiente, não é um jovem, conhece muito bem o futebol. E o Luiz Henrique do Botafogo estava no melhor momento da carreira, foi para lá e sumiu. Sim, mas ganhou dinheiro, né? Então, é o interesse dele. O interesse é esse também. Quando o pai e o próprio jogador entram no bom senso, no consenso de que agora chegou a hora de ganhar dinheiro, porque ele já foi para a seleção, tá no maior time do mundo também, tá brigando ali, tá brigando no alto nível. O futebol dele com o tempo também pode dar uma queda aí, tá com 28 anos. Então, acho que é o momento. Eu acho que eles travaram esse embate para chegar nesse momento e tomar a decisão com tranquilidade. É lógico que o torcedor vai ficar triste, o próprio treinador também não vai querer isso, mas quando o jogador quer, não tem jeito. E traçou a carreira bonitinha, vai lá ganhar dinheiro, deixa a família tranquila. É o que a gente falou aqui. Que ganha já? 3 vezes mais. 3 vezes mais, mas essa uma vez que ele está ganhando, já dá uma independência e outra. O Gerson, ele tem condições de, durante bons anos tem que chamar ele de mercenário milionário, então. Pronto. Só que um detalhe, Edu, que eu fico pensando. O Gerson é um cara que... Ele tem uma carreira incrível, né? Ele é talentoso, tudo mais. Mas quando ele renovou com o Flamengo, parece que o Flamengo não deu todo o dinheiro que ele pretendia e deu uma flexibilizada nas cláusulas. Na multa, né? Então, aquela história. Aí o cara falou assim, então vou aproveitar também. Não sei se não ficou alguma rusga por uma renovação que não foi do jeito dele. Tanto é que abaixou a multa, né, para 25 milhões, se eu não me engano, né? Isso. Então, eu vejo assim, Renata, é difícil a gente julgar ou falar alguma coisa, né? Até porque é uma coisa que envolve, de repente, a família toda. De repente, a família toda, não, ô Gerson, é bom a gente ir, vamos junto e tal. Daí o cara falou, não, então vamos embora. Então, mas eu acredito assim, se for realmente concretizada essa negociação, que ele seja feliz, ele marcou a história no clube, deixou seu legado no Flamengo, entendeu? Todo mundo vai lembrar do Gerson. O torcedor está magoado, é normal xingar o Gerson, é normal ficar ofendendo. Mas com certeza daqui a um tempo eles vão estar mais tranquilos e o Gerson vai ser um dos grandes ídolos que passou com a camisa do Flamengo. E nesse embarque aí, mandaram mensagem pra você, bebida. Pra mim? Dá uma olhada no telão, olha lá. Olha o telão, quer ver? A mensagem. Por quê? Pé no chão. Quartas de finais está de bom tamanho. Agora, Libertadores, Renata Fã, se prepara. Vai sair de maca. Eita! Vai perder no Maracanã, em Porto Alegre também. Maca! Chama o bombeiro. Esqueceram não, tá vendo, bebida? Calma! Pensa na Copa do Mundo de Clubes primeiro. Viva esse momento, esse torneio. Libertadores é só depois, hein? Pra você que apareceu aí no telão, não fiquei triste não com a saída do Gerson, hein? O torcedor falou pra sair nas quartas de final. Que coisa, por que lembram de mim quando o assunto é Inter? A maca, né? A maca apareceu. Não é você que é o principal, o que sai mais vezes da maca. Tô esperando só vocês agora. Só chamando, hein? Bom, já... Realmente, não me parece uma boa. Agora, do ponto de vista pessoal, é um direito dele. Se ele quer morar na Rússia, porque ele quer morar na Rússia, é um direito dele. Sim. Eu não, assim... Acho que a questão toda, assim, a opção de carreira dele é um problema absolutamente dele. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas pensando aqui em Flamengo, por quê? A situação do Gerson acabou roubando a cena do embarque do Flamengo para o Mundial de Clubes. Perfeito. Sabe?
era um momento de celebração, era um momento de apoio da torcida, um momento de alegria, e terminou em confusão em função de um jogador que está saindo. O que eu acho é sair, o Botafogo vai perder 3 jogadores após o Mundial de Clubes, e outras situações acontecem. A maneira como a situação foi conduzida é que é o problema. Porque o tempo inteiro, aliás, isso começou lá no início do ano, ali, nota de 3 ali, ó. O Prabeste ficou bem humorado, né? O Ju fazendo a passagem dele e o torcedor com uma nota de 3 com a cara do Gerson. Então, voltando, desde o início do ano, o Gerson fica na dele, mas o pai dele vai à mídia, reclama que o Gerson não tem o mesmo salário dos outros jogadores importantes do elenco, aí força uma renovação, acontece uma renovação até 2027, ele tira uma foto com a camisa 2027. Então, o torcedor, ele está interpretando isso como, não, beleza, resolveu, ganhou um aumento, está satisfeito, o Gerson é nosso. Aí, meses depois, 3 meses depois, ele começa a forçar para sair. E o Flamengo, o que a gente acaba entendendo no final de tudo é que essa renovação foi no seguinte sentido. Ok, porque se diminuiu a multa rescisória do Gerson, embora tenha aumentado o salário, a multa diminuiu para justamente aquilo que o Zenit tinha a intenção de pagar. Então, beleza, quer pagar, paga aqui 25 milhões de euros, que é um valor altíssimo. Para um jogador de 28 anos. Então, só que o que aconteceu de novo nas últimas semanas é de novo uma pressão externa, é de novo o staff do Gerson vazando informação para a imprensa, de novo jogando uma pressão para que o clube libere sem a multa, sabe? E se força uma barra. E até anteontem o que dizia, não, o Gerson está na seleção, não está participando disso, é o pai dele, é o staff dele, e aí ele volta da seleção e aí se confirma, ou seja, ele está de acordo com tudo isso. E para o torcedor, que é passional, é muito difícil lidar com a situação, porque ele sabe da importância do Gerson, ele sabe do momento. Por exemplo, eu acho que se essa negociação acontece toda, internamente, sem ser divulgada para a imprensa e tal, o Gerson vai para o Mundial, joga o Mundial, quando terminou, saiu, ok. Acabou a participação do Flamengo no Mundial, o Gerson foi embora, não teve esse burburinho, esse alarde todo, o torcedor não ia ficar tão chateado. Agora, eu continuo discordando de vocês, porque o torcedor ficar chateado para mim é uma coisa, o cara ser ofendido, chamado de traidor, de não sei o quê, porque ele vai embora, coisa mais comum em todos os clubes do Brasil e do mundo é um cara receber uma proposta e ir embora para outro lugar. Nesse caso, tem circunstâncias diferentes que o Eugênio está trazendo aqui, perfeito, vocês também trouxeram, mas daí o cara ser xingado, um cara que com tantos serviços prestados, eu concordo contigo. Para mim é uma agressividade. O cara não tem liberdade, assim, o cara não tem liberdade de aceitar uma proposta e ir embora. Abel, vou te dizer o seguinte. Que mundo nós estamos? O cara que jogou há tanto tempo, conquistou tantos títulos no Flamengo, agora recebe uma proposta e tá afim de ir embora, vai ganhar mais, não pode, é traidor, é xingado. Eu não concordo. Respeito vocês. Eu não concordo. Para mim é uma agressão isso aí. E eu concordo contigo. Você concorda? É que eu perguntei, ninguém falou nada. Agora, só para... Pensei que vocês concordavam com esse tipo de coisa. Eu estou tentando entender a cabeça do torcedor. Você, com a sua declaração agora, também será xingado. Sim. Claro. Porque hoje em dia a gente vive essa era da agressividade, da selvageria. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Isso eu estou 100% de acordo com o Abel. Não, assim, eu tenho direito, assim como o Gerson tem o direito de aceitar uma proposta e jogar em outro clube, eu tenho o direito de dar a minha opinião. Lógico. Mas é que hoje se naturalizou muito essa agressividade e tal. Isso ganhou dimensão. Eu não consigo normalizar isso. A aprovação de uma parte da sociedade. Tem gente que acha que é assim mesmo, que tem que ser assim mesmo. E tem uma coisa que a gente aqui da imprensa também, que a gente ajudou a criar um pouco esse clima ali. Ó. Isso é uma coisa que ficou anos e anos curtindo ali cozinhando ali na panela, assim, em fogo baixo, e ficou cozinhando até ficar desse jeito. Quando a gente chega e fala que o torcedor tem direito a tudo. Não, esquece, não é né? Não, o torcedor é passional, o torcedor tem direito a tudo. Então a gente eu discordo disso. Eu também discordo. Mas não se fala isso muito na imprensa? O torcedor está pagando, ele tem... Quando é no estádio, por exemplo, o torcedor está pagando, ele tem direito. E assim, tecnicamente falando, ele tem o direito de manifestação. Está protegido pela Constituição o direito à manifestação, tá? Mas, isso posto,
esse nível de agressividade que a gente vê no futebol é uma agressividade que também a gente vê, só para você que já tá pensando em me xingar, a gente vê também na parte da imprensa. A própria imprensa tem momentos em que não ela inteira, porque a imprensa é formada por milhares de pessoas, milhares de profissionais. Cada um tem seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Os jornalistas instigam esse comportamento hostil. Alguns de nós, jornalistas, instigam. Alguns de nós, eles próprios são muito agressivos também. E ajudam a instigar isso. E daí fica com o torcedor... Se o Gerson saísse... Porque o jogador, se o time perdeu, é porque o jogador foi vagabundo, porque o jogador não está se esforçando, porque o jogador é mercenário, porque o jogador nunca é um trabalhador que está querendo ganhar a sua vida, que ele tem direito de buscar mais dinheiro para a vida dele. Ele tem o direito de ter um dia ruim. Às vezes você tem um dia ruim no trabalho que você não trabalha bem. Tem dia que eu venho aqui trabalhar, eu chego em casa e depois falo, pô, hoje não tava legal, sabe? Sei lá, tava meio cansado, tudo. Perdi a oportunidade de fazer um comentário melhor aquela hora. Aquela outra hora eu falei um negócio, eu fiquei pensando bem, putz, não foi legal, assim, eu não usei a palavra mais adequada. Tem dia que você não tá bem, e tem dia que você tá bem, tem dia que você... Putz, hoje eu tava tinindo, tava comentando o jogo, tudo que eu falei deu certo, eu tava vendo todo o jogo. Tem dia que você tá mais... Tem dia que o jogador não tá inspirado, tem dia que a coisa não acontece, ele tenta alguns passes que não funcionam, a finalização dele não dá certo, o goleiro falha num cruzamento. Todo mundo vai mal. Você que está em casa também tem dia que você está bem no trabalho, não. Só que a gente tira esse direito do jogador. A gente tira o direito dele de buscar mais dinheiro, porque ele é um trabalhador que está querendo ganhar mais dinheiro. A gente tira o direito dele de simplesmente estar num dia ruim. Não, se ele está ruim é porque ele é vagabundo. Se ele está ruim é porque ele está de má vontade. Se for embora porque é mercenário. Se for embora porque é mercenário. Né? A gente nunca considera que o ambiente de trabalho dele pode não estar legal, que está difícil ele se concentrar no trabalho, porque o clube está uma zona. Não é o caso do Flamengo. Mas é o caso de outros. Né? Então, assim, a gente nunca pensa que tem um cara lá que, assim, no final das contas, o jogador quer ganhar também o jogo. Você acha que o jogador gosta de entrar em campo assim, vamos perder hoje? Agora... Então não se pode criticar o jogador, é isso? Quê? Não se pode criticar? Se pode. Só que, assim, uma coisa é você criticar o jogador, outra coisa é você criticar o ser humano. Se falar que ele é vagabundo, é uma coisa. Assim, você falar que, por exemplo, o jogador jogou mal... É o nosso trabalho, é falar que ele jogou mal. Agora, eu não posso chegar e falar que ele é vagabundo, que eu estou julgando a pessoa. Eu estou julgando o ser humano. Entendeu? Assim... Se o Gerson sair na rua, aparecer ali e não tiver os seguranças do Flamengo, é capaz dele ser agredido, porque ele provavelmente vai aceitar uma proposta para jogar em outro clube. Não, justo um cara Isso que é normal? já escreveu história no clube. Isso é normal? Não, isso é zero, comum? Zero, normal. Tá certo zero. o torcedor se fizer isso? Nada justifica, Bel. Bom. A selvageria nada justifica. Mas por que de onde vem essa agressividade toda? Vem da ideia de que o jogador de futebol é um sacana, um safado que tá afim de... não sei não. Entendeu? Não. Quando o torcedor... E a gente na imprensa às vezes... Não vem disso não. Vem da agressividade das pessoas mesmo. São as mesmas pessoas que vão ao estádio para arrumar briga, entendeu? Que vem ajudar, atrapalha. Você já sabe de que eu tô falando. Mas, Abel, da onde vem essa agressividade? Onde ela surge? Essa agressividade vem da sociedade, que é super agressiva. Mas da onde... Que é racista, que é machista, que é homofóbica. Vem disso. Mas, Abel, então vamos lá. Vem disso. Mas por que a gente... Vem de onde? Porque a gente, eu tô falando a gente no Brasil agora, tá? Entre jornalistas, torcedores, tudo. Por que a gente tende a tratar o jogador como vagabundo? A gente trata o trabalhador como vagabundo. Quem é que trata o jogador como vagabundo, gente? A torcida trata. Por que a torcida quer bater às vezes em jogador? Você tá falando a gente? A gente quem? Não, eu tô falando da sociedade brasileira. Você não falou que a gente é uma sociedade racista? Sim. Então, você tem alguma dúvida disso? Então, não. Bom. Abel, eu não tenho dúvida disso. Só que eu tenho certeza que existem milhões de brasileiros que não são racistas. Então, mas a gente fala que a sociedade como um todo é. A sociedade como um todo é agressiva. A sociedade como um todo trata trabalhador como vagabundo. Trata trabalhador como um cara que, assim, ele só tá trabalhando porque ele tem que ganhar dinheiro. Se você não der dinheiro para ele, ele é vagabundo. Ele não vai trabalhar, ele vai fazer coisa de má vontade. A sociedade brasileira como um todo tem essa ideia. Você acha você acha normal ou não? Claro que não é normal. O Gerson ser xingado, chamado de traidor porque tá mudando de clube. O que você, Bira, pensa o quê? Eu já deixei claro a minha opinião. Claro que não é normal. Gostaria de ouvir a sua. Então, claro que não é normal. Só que aqui no Brasil se trata o jogador de futebol como se ele fosse um serviçal da torcida. E assim, nós, parte da imprensa também faz isso. E você, o que você pensa disso? Eu acho que ele tem o direito de buscar o dinheiro dele. É isso que eu tô dizendo, ele tem o direito. Mas não, eu tô concordando com você, Abel. Mas eu tô falando que a agressividade vem de onde? Também? Eu acho que assim, se a gente chegasse e visse o Aeroflá ontem, com a galera motivando o Flamengo pro Mundial, que é o que importa, é o que importa, e várias notinhas lá de 3 pra cima e tal, mas assim... Sem gás lacrimogêneo, sem pedra no ônibus. Cara, dava pra fazer algo legal ali, tirando uma onda. Tipo, pô, Gerson, tá aqui, ó, você não queria dinheiro, então sabe? Numa boa. E não foi o que a gente viu, entendeu? A gente tá falando sobre paixão, mas nem sempre paixão tem que ser atrelada à agressividade. Então não dá pra gente justificar
selvageria. Isso é um fato. Isso eu tô sempre de acordo com o Abel. Eu acho um absurdo isso. De acordo. Mas dava também para fazer um protesto de uma forma que soasse, né, tranquila, vamos dizer. A ideia, eu achei a ideia das notinhas de 3 ali curiosa, vamos dizer, criativa. Mas isso não precisa vir num combo de violência, de agressão, de verbalizar xingamentos pesados, né? E a gente está acostumado a ver isso no futebol, que é algo péssimo. Eu vou tentar até também que a coisa que acontece toda hora é o jogador receber proposta de fora e ir embora. Exato. E todo jogador, em todo clube que receber uma proposta para trabalhar em outro lugar, fosse xingado, fosse não sei o quê, fosse agredido, porque que mundo nós vivemos, gente? Abel, o torcedor, ele sonha que todo jogador seja um Rogério Ceni. Sabe, que faça essa carreira. Não vai ser, e tá tudo bem. E não tem que ser, cada um, não é só o jogador. Exato. O trabalhador tem direito de aceitar proposta e trabalhar em outro lugar. Perfeito, é isso mesmo. O torcedor não gostar é uma coisa, agora partir pra agressão... E outra, assim, o torcedor também tem que entender que esse é o momento, assim, além do Gerson, existem a comissão técnica inteira, mais de 30 atletas que estão indo pro Mundial. É um momento, deveria ser um momento de apoio. Incentiva, até a nossa equipe do 360 colocou à tarde aqui, isso abala o Flamengo. Eu fico imaginando, não só o Gerson, mas todos os jogadores que estavam no ônibus, tomando pedradas, falando, caraca, a gente tá indo para uma competição que a gente conquistou a vaga por méritos, por ser campeão, e estamos tomando essa onda aqui. Então, sim, eu acho que pode abalar a saída do Gerson. Teve pedrada no ônibus? Teve pedra, teve gás lacrimogênio, teve coisa pesada. Entendeu? Até relatos nossos aí. Não chegou a ter estilhaço, quebrar janela, nem nada. Mas teve gente que ficava apontando, tentando achar o Gerson. E isso, eu tô mega de acordo com o Abel. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. É uma questão hostil que está inserida de forma completamente triste na nossa sociedade, que não pode acontecer. É futebol, faz parte. Eu, você, o Abel, o Eugênio, se a gente recebe um feedback positivo ou negativo, a gente tem que entender. Se a gente recebe uma proposta, a gente tem que analisar. Então, galera, como vimos aí, chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Vimos um pouco, né, do time do Flamengo chegando, né, lá no local que eles vão treinar durante todos esses dias. Vimos também, né, alguns torcedores que estão ansiosos para conseguir os autógrafos dos jogadores que eles são fã. Como vimos aí, né, 2 americanos esperando Pedro e De La Cruz. Também vimos algumas notícias sobre Gerson, né? E sobre a saída dele, né? Vimos que a torcida não está muito satisfeita com a saída de Gerson. E que ontem, né, no Aeroflá, destilaram xingamentos, né, ao jogador do Flamengo que está prestes a sair do time. E aí, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.